aqui é o Tito da Elétrica. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve lá, deixa o seu joinha aí, pois para você é só um joinha, para nós aqui é uma grande motivação para trazer mais vídeo, mais conhecimento aí de diversos assuntos, pessoal. Olha só, quando o disjuntor desarma, e agora pode ser o da entrada lá, o padrão, ou até às vezes do QDC, com a distribuição também ali, o disjuntor desarmando. Como resolver esse problema? Primeira opção, você tem que observar isso daqui, ó, curto-circuito. Você armou o disjuntor e ele não permite você armar. Ele fica assim, ó. Ele não quer armar. Se ele não quer armar, é porque ele tem curto-circuito. E essa é a característica do curto-circuito. Então, o que você vai ter que fazer? Provavelmente, uma fase está relando na outra fase. Ou uma fase está relando no neutro. Ou uma fase está relando no terra, devido ao sistema TNS, que é ali entre o neutro e o terra equipotencializado, ligado junto ali, né, no sistema TNS. Aí, nesse caso, você vai ter que testar aí com o multímetro também, dá para tentar achar esse problema. E como é que faz para testar com o multímetro? Faz assim, ó. Você testar lá no quadro de distribuição, coloca na escala de continuidade, tá? Que é esse símbolo aqui. Você vai encostar um no outro e vai escutar esse barulho. Esse barulho mostra que está em curto, e a gente vai fazer esse teste aqui. Lembra-se que o padrão de entrada lá tem que estar desligado, porque se estiver ligado e você testar aqui, você queima o seu multímetro, tá? Então aqui eu vou testar em cima porque o padrão lá está desligado, tá? Aí eu coloco uma fase, uma ponta de prova e a outra ponta de prova na outra fase. Não apitou, então as duas fases não estão em curto. Eu vou pegar outra ponta de prova e colocar lá no neutro. Eu encostei no neutro, no barramento. Não estão em curto. Eu vou pegar outra ponta de prova e encostar lá no terra, tá, pessoal? Não apitou, não está em curto. Eu vou pegar e colocar outra fase e fazer a mesma coisa. Testar entre o terra e testar entre o neutro. Não apitou, não está em curto. Por que testar a fase entre o terra, o barramento? Porque o sistema TNS, o neutro e o terra estão equipotencializados, tá, pessoal? Estão junto ali, então tem que fazer esse teste também. Não apitou, entre esses pontos que você testou, os fios ali não estão em curto. É assim que você testa. Se escutar esse barulho, é porque está em curto, tá, pessoal? Então aqui é um disjuntor geral, em cima um barramento de neutro e embaixo aqui o barramento de terra. É assim que funciona para testar aí. Bom, já testado aí com o multímetro, não encontramos nenhum defeito, você vai ter que procurar por caixinha de passagem, buscando ali, né, do princípio do problema para trás. Então, se desarmou o disjuntor geral no geral, você vai ter que vir do geral até o próximo quadro de distribuição. Se não tiver um quadro de distribuição próximo, vai ter que ter uma caixinha de passagem. Então, você vai no quadro geral, no caso padrão geral, e aí você vai até o próximo ponto aí de suspensão, que é uma caixinha de passagem, onde vai estar a emenda ali, ou o conduíte levando lá para o quadro de distribuição. E até lá você vai ter que verificar questão de isolação do fio, questão de emenda, a questão de às vezes fita ressecada ou encostando. Muitas das vezes também pode acontecer de o fio estar exposto numa área externa, tá? E aí o vento pode balançar e encostar um no outro, ou chuva pode bater no fio em certos tempos e com a pressão da água baixar um fio no outro e encostar, e por aí vai. Se ele estiver encostado, ele vai dar um curto-circuito de qualquer maneira, e esse curto-circuito não vai permitir você armar o disjuntor. Então você vai ter que achar o problema, verificando aí passo a passo até achar o problema. Se uma casa tiver uma instalação de proteção completa e tiver o DR, e essa ligação tiver no DR, o DR vai ficar desarmando. Então o DR desarmando, você vai ter que ir ponto a ponto para achar o defeito. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um barramento de neutro lá. Esse barramento de neutro, você vai ter que tirar esse fio aqui fora. Você tira esse fio, arma o DR. Não funcionou? Tira esse fio, arma o DR. E aí você vai eliminando aí o sistema do neutro, o sistema do terra. E aí, se um deles aqui que você tirou e você armou, ele ficou, então o problema está naquele circuito ali que está envolvendo aquele fio que está indo lá do DR. Por exemplo, se tiver um neutro e esse fio que você tirou é da iluminação, e essa iluminação de repente está encostando na carcaça, alguma coisa, como ele é sensível, ele vai ficar desarmando também. Aí tem que ver ponto a ponto, tá, pessoal? Então, primeiro passo aí para descobrir se o disjuntor geral está desarmando e o porquê é sobre o curto-circuito, mas é mais fácil identificar o curto-circuito, pois ele não permite você armar, ele vai ficar assim, ó.
Então a gente já sabe que é curto-circuito. E a gente testou aí, né, com o multímetro agora, também não achamos o problema. Bom, se não for curto-circuito, se não for, pode ser sobrecarga. O que é sobrecarga? Os equipamentos antigamente não tinham ali o micro-ondas, porque era muito caro, né? Chapinha de cabelo não tinha, secador não tinha. Então, geralmente, aí era uma coisa básica, era uma geladeira, um fogão, um chuveiro que não tinha tanta potência como hoje tem. Antigamente era 5.000, 3.000, 4.000 watts. E hoje em dia tem até 7.500 aí, esses grandão aí, tem até 2 jatos de ducha, né? Não tinha muita torneira elétrica, era mais para quem tinha condições. Então o pobre ele só tinha um fogão, uma geladeira, uma televisão e um ventilador. Então a carga não passava, porque era simples. Devido ao tempo passar, as pessoas foram comprando aí em micro-ondas, foi comprando aí ferro de passar de marca, foi comprando aí forno elétrico, foi colocando mais chuveiro, foi fazendo um cômodo atrás, foi fazendo um cômodo em cima, e aí foi acrescentando aí mais itens, e aí passou a ser uma sobrecarga. Então, aquela corrente lá, que tem um disjuntor de padrão dele de 50 amperes, que aguenta aí 12.000, 13.000 watts, o camarada colocou 2, 3 chuveiros, já ultrapassou. Então, quando vai ligar tudo junto, ele desarma. Então, a sobrecarga, ela é um dos motivos de desarmar o disjuntor. Mas, se você for lá e armar de novo, na sobrecarga ele permite voltar a armar de novo. Então, caiu o disjuntor geral, você ligou ele segurou, é porque está em sobrecarga. Aí nesse caso aqui ele vai permanecer ligado e vai funcionar tudo. Mas se você ligar todos os aparelhos de novo, ligar o chuveiro de novo, o ar-condicionado, a torneira elétrica, ele vai desarmar de novo. Com o tempo que a carga for esquentando, ou seja, a potência for se elevando, ele vai reconhecer, ele vai desarmar de novo. Então, sobrecarga é mais fácil identificar, porque você armou por um tempo, ele vai ficar tranquilo. Se você começar a usar os aparelhos e ele não aguentar, ele vai desarmar. Isso é sobrecarga, mas ele permite o disjuntor rearmar. Já no curto-circuito ele não permite, tá? Então são essas duas. Como é que a gente faz para poder identificar? Muitas das vezes o disjuntor padrão lá, vamos pôr 50 amperes da entrada. E a pessoa ela não tem, ou tem no quadro de distribuição um disjuntor maior que 50, ela tem um de 63. Aí vai voltar lá para a entrada e vai desarmar o principal, que seria ali o de 50, tá, pessoal? Então, o disjuntor de padrão tem que ser superior ou igual ao que tiver no resto. Não pode ser no quadro de distribuição ou qualquer outro para frente aí maior que o da entrada. O da entrada tem que ser maior, tá? E como é que a gente faz para testar a corrente? Você pega o alicate amperímetro, você coloca na escala de corrente alternada, 200 amperes, vai lá no cabo, pega o alicate, eu estou sem o alicate para mostrar, você pega o alicate, abraça o fio e mede a corrente. E aí você vai saber, então, o quanto que está suportando aquele cabo ali, o quanto precisa para poder aguentar ali. Ele tem uma noção aí de dimensionar a questão da sobrecarga. Outro problema que apresenta é o defeito. Muitas das vezes, por ser um equipamento aí, né, o disjuntor, ele tem aí a sua parte mecânica também e a sua parte magnética. Esse disjuntorzinho aqui, ele atua por 2 tipos de sistema, né, ele atua por sobrecarga e curto-circuito. Ele tem ali para curto-circuito uma bobina magnética e ele tem ali para sobrecarga um mecanismo de bimetálico, que é uma alavanca que ele faz o acionamento, né? Então, com o tempo, pode zoar a molinha, ele pode zoar, eu já peguei uns que nem segura, mas não tem nada ligado, é ele mesmo que não está segurando. É a sua vida útil, o seu tempo útil pode estar zoado. Se tiver zoado e se for o geral do padrão, tem que chamar a concessionária e pedir para fazer a substituição do mesmo, tá? Não pode mexer lá nem o eletricista. Caso em último caso, haja necessidade de trocar e não dá para contar com a concessionária, o último caso, você tem que contratar um profissional para que ele possa lá, isolar a parte metálica do padrão, porque muitas das vezes é metálica, e jamais pode encostar uma fase ali, senão abrir um marco ali e vai dar uns pipocos. Então você tem que isolar ali todo aquele local com papelão ou com borracha, e aí você tira uma fase só, desconecta, coloca em outro disjuntor, você pega um disjuntor novo, vai lá, coloca uma fase aqui, aperta primeiro, depois você tira outra fase e coloca aqui, aperta primeiro, depois você encaixa. Mas lembre-se que isso daí é o último dos últimos casos, tá? Mas tem que chamar a concessionária. Se for lá o quadro de distribuição, não, desliga o geral, aí você vai lá e substitui, que dá para substituir, que está desligado, né? Não tô conseguindo falar essa palavra. Então,
Essa daí é a dica aí, pessoal, sobre o disjuntor desarmado. E o abraço de hoje vai para o Danilo Novaes. Danilo Novaes, que mora próximo ali ao Shopping Aricanduva. Um grande abraço e até a próxima.